Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 a 6, de Provérbios 2. Graças a Deus. Encontraram no Provérbios 2, verso 1, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém? Senta no teu lugar com alegria, que Deus é bom, não é? Deus é bom? Graças a Deus, que bom, né? Nós somos, domingo, estimulados a buscar viver a vida de Deus, né? A vida que Deus fez, não qualquer outra, a vida que Ele tem para cada um de nós. E assim hoje eu gostaria de pensar um pouco mais com vocês sobre como nós alcançamos isso. Em outra ocasião, eu lembro que falei com vocês uma quarta-feira sobre o reino de Deus, e eu lembro que eu disse que quando nós quiséssemos entender o que é o reino de Deus, nós deveríamos buscar pensar em vontade, né? Quem se lembra disso? Vontade, porque, na verdade, reino de Deus nada mais é do que o lugar onde se faz a vontade de Deus, onde a vontade de Deus é feita. Quando Jesus veio ao mundo, Ele começou o seu ministério. Primeiro ato em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz: O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O contexto é assim, o que é que Jesus está querendo dizer? Chegou o tempo em que a vontade de Deus precisa governar a vida de vocês. Portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas. Então, nós precisamos buscar isso. Depois de Jesus, então, nosso grande objetivo é viver essa vida que Deus criou, aquilo que nós aprendemos domingo aqui. Em outras palavras, viver para cumprir neste mundo a vontade de Deus em nós e através de nós. O reino de Deus é um compromisso nosso. Em dado momento Jesus explicou, olha, o reino não está aqui, não está ali, porque o reino de Deus, ele precisa estar onde? Dentro de cada um de vocês. Então, presta atenção, esse é o desafio dos desafios. Qual? Tentar entender então qual é a vontade de Deus. Se nós somos cidadãos, homens e mulheres do reino de Deus, nós somos homens e mulheres que cumprem a vontade de Deus. Então nós temos que entender qual é essa vontade, porque sem isso não tem reino, sem isso não é possível viver a vida que Deus criou e planejou, sem isso não tem Deus, não tem nada. Sem compreender o que o Senhor espera. Então, essa é uma tarefa que nós precisamos sempre aprimorar, uma tarefa que precisa ser exercitada. Porque para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, essa vontade que precisa ser soberana, nós não basta apenas nos valermos do nosso conhecimento, da nossa capacidade. Para você entender aquilo que Deus tem para você, não basta algo do teu esforço, é necessário algo muito espiritual. É necessário o que o provérbio disse aqui para você, é necessário em nós algo chamado discernimento espiritual. Discernimento espiritual. E aqui está uma questão que é chave para homens e mulheres de Deus. E nós temos que buscar isso. Discernimento não se consegue através de um método de ensino, assim, sabe? De uma metodologia. Não é buscando um maior conhecimento de nós mesmos nem da vida. Não é assim que se consegue discernir o que é de Deus. Nós não adquirimos discernimento espiritual através de nenhuma teoria científica. Esse discernimento só é acessível através de uma intervenção do Espírito Santo de Deus em nós. Só sendo muito espiritual nós vamos ter discernimento sobre Deus e sobre a vontade de Deus. Nós iniciamos essa leitura aqui para vocês hoje, tudo que nós vamos ler, num provérbio que diz que se nós aceitarmos as palavras que vierem de Deus e guardar em nosso coração, se nós dermos ouvidos à sabedoria que vem do céu e inclinar o nosso coração para o discernimento, presta atenção nisso. Aliás, se clamar por entendimento
e por discernimento a gente gritar bem alto, quem grita bem alto é porque quer muito, se nós quisermos muito, procurando como se procura prata, buscar como quem busca um tesouro escondido, então nós vamos entender de verdade o que é temer ao Senhor, e nós vamos achar não só o conhecimento que vem de Deus, mas Ele nos dará o discernimento. Quem nos dá? Não é a nossa teologia, o nosso estudo, presta atenção, nós temos que entender isso. O dicionário diz que discernimento é ver ou conhecer distintamente, é julgar, apreciar, é decidir sobre algo baseado no que você conheceu e julgou. Portanto, é uma capacidade que nós temos de distinguir o que é certo e errado. Discernimento. É isso que nos dá essa possibilidade. A capacidade, por exemplo, de avaliar diante de diferentes opções de tomar uma decisão. Isso é discernimento, você precisa entender isso. Se tratando, então, ainda mais da vontade de Deus, nós precisamos adquirir a capacidade de avaliar tudo na perspectiva de Deus e não na nossa. Percebe que não pode vir de nós? Eu não posso me dirigir a Deus, falar as coisas sobre Deus a partir de uma perspectiva que é minha, eu não posso. Porque só quem conhece o coração do Senhor é Ele mesmo. Precisa vir de Deus isso em nós, você entende? Algo que as pessoas não entendem no Espírito Santo de Deus. A perspectiva precisa ser do Senhor. Observe que são definições que vão além, porque extrapolam o conhecimento humano, porque discernimento espiritual é a capacidade de conhecer as coisas de uma forma diferente. Que forma? A forma de Deus. Então, conhecimento todos nós precisamos ter. Tomar decisões na vida nós precisamos, mas tem algo que acontece no relacionamento com Deus, e se nós queremos que o Senhor se faça Deus, que a vontade dEle seja soberana sobre nossas vidas, nós precisamos conhecer as coisas na forma dEle. Por isso tem um provérbio, capítulo 20, versículo 24, para você entender que não vem de nós, Provérbios 20, 24, que diz assim, ó: os passos do homem e da mulher são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Para nós sozinhos é impossível discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje em dia, a igreja anda meio, xoxa na busca do Espírito Santo, né? Houve um tempo mais avivado, assim, que as pessoas se entregavam mais a isso, e isso era uma motivação mais forte, mas essa coisa é muito importante. Sem esse agir espiritual, nós não conseguimos discernir o Senhor, e se não discernirmos o Senhor, vamos ser movidos por nós mesmos, pela nossa vontade, da maneira que nós achamos. Nós vamos para a igreja fazer as coisas que nós achamos mais convenientes, e não aquela que Deus espera de nós. Então, quando nós sabemos discernir espiritualmente, nós sabemos julgar as coisas da maneira que agrada a Deus e não a nós. Percebe aqui a diferença? Eu não sei se vocês estão entendendo. Nós conseguimos, por exemplo, exercitar uma maneira de olhar a vida mais direcionada por Deus, e assim nós vamos fazer escolhas não alinhadas com os nossos interesses, mas com aquilo que interessa a Deus. Percebe como é importante para nós ou receber esse discernimento que vem do céu, que não vem de nós, que não vem do nosso conhecimento? É importante. É Ele, o discernimento espiritual, que nos faz conhecer a vontade de Deus e tomarmos decisões baseadas na vontade de Deus. Aqui está o segredo. Percebe aqui? Não é a religião, não é a nossa doutrina, não é o que a gente sabe. Possivelmente seja por isso, que eu imagino, que tem tanta gente dentro da igreja, que a gente vê às vezes, tomando decisões que você diria que no mínimo são equivocadas. Pessoas que, são pessoas bem intencionadas, não é que pessoa, não, mas por que erra tanto? Sabe por quê? Porque decide as coisas baseado nos conhecimentos e nas motivações humanas. Por isso acabam fracassando. Afinal, a vida que Deus criou, a vida que Deus quer nos dar, a vitória que o povo de Deus tem, porque Deus quer dar, virá de tomar decisões baseadas na vontade de Deus e não na nossa. Nós, crentes, por exemplo, costumamos ir na igreja orar a Deus para pedir para Deus fazer coisas que nós achamos que nós precisamos. Nós deveríamos ir para a igreja orar para Deus fazer coisas que Ele quer que aconteça na nossa vida, não que nós achamos que nós precisamos. A vontade tem que ser do Senhor, tem que ser soberana, e nós temos que aprender a discernir isso, querido, em nome de Jesus, amém? O apóstolo Paulo falou, ele nos ensina em Efésios 5:10, nós temos que aprender a discernir o que é melhor, a fim de sermos puros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. É um aprendizado que nós precisamos desenvolver, aprender a discernir o que é melhor para quem? Para o Senhor, ou não, aquilo que não serve para Ele.
Nós temos que começar a enxergar isso, porque nós não podemos ser iludidos. O povo é muito iludido. É de Deus. Não sei. Será que o Espírito Santo de Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar isso? Quer dizer, assim nós vamos poder, então, talvez pensar em todo canto, no mundo, na igreja, em dois tipos de pessoas. Gente que baseia tudo a partir de conhecimentos e a partir de perspectivas humanas, e por isso tomam decisões baseadas nos interesses aqui terrenos. Não à toa, o que mais tem por aí é vendo gente dando cabeçada, gente atribulada, gente acelerada, gente, ansiosa. De outro grupo de pessoas que buscam a manifestação do Espírito Santo de Deus e nela discernimento espiritual para tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Entende aqui como isso é importante? E com isso, lógico, vai se tornar um cidadão do reino de Deus, porque reino de Deus é onde reina a vontade de Deus, e assim vai viver aquela paz que o mundo não conhece, que só quem conhece e vive a vontade de Deus sabe o que é, em nome de Jesus, amém? Então, segundo a palavra de Deus, essa capacidade, vamos dizer assim, de apreciar as coisas de forma mais espiritual, de quem vê as coisas na perspectiva do Senhor, julgando tudo com a sabedoria do céu, não vem de nós, mas é dada por... Você precisa entender uma coisa, aquilo que é de Deus na tua vida, sempre vai vir por revelação, tem que vir de cima, não vem daqui de nós, não vem de mim, não vem do livro, tem que vir do céu. Igreja é lugar de receber do céu aquilo que precisa, não é do pastor não é da sabedoria da faculdade dele, é do céu, é do Espírito de Deus, e nós temos que entender isso. 1 Reis, capítulo 3, tem uma passagem interessante que eu quero lembrar para vocês. É o momento em que Salomão concluiu o templo. Não sei se você já leu isso. Tem um momento que ele conclui o templo, e ele está muito empolgado, e a Bíblia diz que ele prepara um banquete gigantesco, com milhões de ofertas, de sacrifício de boi, não sei o quê, e ele fez uma coisa enorme, com aquele templo gigantesco, e ele foi orar ao Senhor. Ele resolveu orar a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor, de alguma forma, não pediu nada daquilo. Deus não pediu o templo, não pediu o boi, não pediu nada. Mas de alguma forma o Senhor decidiu aceitar aquele empenho todo dele. O Senhor se agradou, o templo construído, aquela oferta de gratidão, o Senhor aceitou. Mas acima de tudo, o Senhor estava aceitando a mudança do coração de Salomão. Porque aqui... Quem conhece a Bíblia de 1 Reis, Salomão, quando assume o governo lá, ele não era um rei legal, não. Ele saiu matando todo mundo. Mas em um dado momento parece que ele se converteu. E aí ele está no momento que esse coração agradou a Deus. Por isso Deus disse uma coisa interessante a ele. Salomão, pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. Já pensou, César? Deus chegando, César, pede o que você quiser que eu vou fazer. Fala aí, hein? Já pensou, pode pedir aí que eu vou fazer. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão pede então, como se Deus falasse, eu gostei do que você fez, pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. E Salomão pediu no versículo 9, dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Não se engane, não vem de qualquer lugar. Pois quem pode governar esse teu grande povo? E aí, vejam a resposta da oração de Salomão. Salomão orou, e olha a resposta, 1 Reis 3,10. O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você na terra. Eu não sei se você entende aqui o que está no coração de Deus a nosso respeito. Porque aqui o pedido de Salomão foi muito sábio. Por quê? Porque ele está admitindo que ele não precisa, sozinho ele não ia conseguir. Ele precisava mais do que a sua sabedoria. Costumam dizer que Salomão era um homem sábio, mas isso não resolve. Eu preciso mais do que a minha capacidade. Eu preciso de discernimento vindo de Deus, do céu, para governar esse povo. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Aqui está o que agrada o Senhor. Então, um reconhecimento. E no capítulo 3, versículo 13, o Senhor diz a ele então, mais. E também lhe darei o que você não pediu, porque eu vou dar todo esse discernimento que você pediu, e vou te dar também riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida.
Então veja, eu quero que você entenda, nós podemos concluir aqui que buscar no Senhor discernimento espiritual para viver segundo a vontade dEle é o que agrada o coração de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar isso. É fundamental isso para todos nós, porque assim nós vamos poder viver nesse tempo de uma forma tão nobre como ninguém viveu. É a promessa dele para Salomão, você precisa tomar posse disso. Nós teremos discernimento espiritual que não vem de nós. Nós precisamos disso. Não vem da nossa capacidade, não vem do nosso conhecimento, mas vem da ação de um Espírito que quer vir e habitar a nossa vida. Isso nós precisamos buscar, queridos. Nós vamos querer isso é fundamental, em nome de Jesus, porque assim nós vamos compreender qual é a vontade de Deus e viver a vida que Ele planejou. Amém? Isso é muito importante. Eu não sei se você entende, mas nós precisamos reconhecer que nós dependemos dEle, porque sem Ele nós não vamos viver o que Ele espera. No livro de Atos dos Apóstolos, cito mais um exemplo, no capítulo 16, tem um exemplo de uma mulher, no versículo 13, muito interessante, porque Lucas diz assim, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Vocês conhecem essa história, eu já preguei. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Presta atenção aqui. O Senhor abriu o seu coração para entender e atender a mensagem de Paulo. Olha a preciosidade disso. Lídia, uma serva de Deus, se assentou com outras e ouvia atentamente a palavra de Deus que Paulo pregava, ok? Mas observe de onde veio o discernimento para ela entender o que ela estava ouvindo. De onde veio? Nossa, ela era uma mulher culta, sabe? Não, veja o que a palavra de Deus diz. Veio do Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo que abriu o entendimento. Ela compreendeu a partir do agir dele. Foi ele que abriu o coração dela para compreender a palavra. E mais do que compreender, ela recebeu no coração, ela atendeu ao chamado, se rendeu ao Senhor. E a sua casa, a sua vida e a sua família são testemunhos para o mundo de uma serva de Deus até hoje. Porque o Espírito Santo de Deus deu a ela o discernimento. Eu estou estimulando você precisa buscar isso em nome de Jesus, amém? Eu gosto muito, muito, muitíssimo de ser um crente pentecostal. Eu gosto disso. E eu gosto por quê? Porque pentecostais, lá no início, foi aquele povo que buscou se render inteiramente à manifestação e à condução do Espírito Santo. Isso para mim é tudo na nossa vida com Deus. Porque é esse Espírito que vai nos dar o quê? Discernimento para entender. Hoje em dia a gente está meio desandado, mas eu acho isso fundamental. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, olha o que o Paulo diz. Presta atenção aqui. 1 Coríntios 2, 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como? Espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne tudo, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E isso é fundamental. Eu não sei se você já se perguntou em algum momento, se algo que está acontecendo na tua vida, se veio de Deus ou não veio. Já fez a pergunta? Será que isso é de Deus? É ou não é? Já se questionou? Já ficou em dúvida? Pois é, para saber isso, precisa estar em nós, precisa esse discernimento, precisa estar em nós para que a gente possa responder a isso que é o desafio. Porque a dúvida é, como é que eu posso saber se determinada coisa é de Deus ou não? Como é que eu posso saber que esse casamento que eu vou fazer é de Deus ou é roubado? Como é que eu posso saber se a decisão que eu tomei foi a melhor diante do Senhor? O que será que o Senhor acha dessa decisão que eu tomei? Será que eu estou agradando o Senhor nisso que eu decidi? Então veja, nota que são perguntas que são fundamentais para a gente viver, sim ou não? Que nos ajudam a viver. Porque o povo de Deus não vive essa vida por aí cheia de dúvidas e migalhas na cabeça. O povo de Deus vive a vida de Deus e recebe do céu o quê? Discernimento para entender isso que eu estou falando. Nós buscamos no Senhor, sim ou não? Então nós temos que nos permitir sermos ferramentas e usados e morada do Espírito Santo de Deus para ter esse discernimento. Porque como povo de Deus nós temos que ser guiados pela vontade de Deus, sim ou não? Portanto, veja, é de extrema importância que a gente saiba discernir se as coisas são de Deus ou não.
Isso é fundamental. Para ser guiado pelo Espírito e conhecer a vontade de Deus, nós precisamos ter discernimento espiritual e nos submeter àquilo que nos foi revelado. Então é importante fazer tudo de acordo com o que o Senhor espera que nós façamos, senão, né? Agora veja, fique feliz aqui, porque eu vejo que nós somos privilegiados demais. Porque nessa noite tem um Espírito aqui querendo nos ajudar a compreender melhor as coisas que vêm de Deus. E aquelas que não têm nada de Deus também. Porque dessa nós temos que correr, fugir, nos livrar em nome de Jesus, amém? Então eu vou fazer aqui, didaticamente, algumas perguntas, e nelas tudo que nós precisamos é entender se esses espaços que nós estamos dando, se as decisões que nós estamos tomando, nós estamos querendo tomar, estão em sintonia com a vontade soberana de Deus, ok? Desafio, sim ou não? Vocês entenderam aqui a importância do discernimento? Então vamos aprender a ter. Em outras palavras aqui, são perguntas para nos dar isso, discernimento espiritual, para que nós possamos viver de acordo com o que Deus espera, né? E poder usufruir em todo canto os frutos que só a vida que Ele tem para nós pode dar, amém? Então eu vou compartilhar aqui 4 perguntas com você, para que a gente possa fazer durante o tempo que nós estamos tentando discernir qual é a orientação do Senhor. Eu vou perguntar 4 coisas, eu quero que você tome posse delas. Primeira, fazer o que você está fazendo, ou pensando em fazer, está de acordo com a palavra de Deus? Veja uma interrogação assim, na sua cabeça. Aqui está algo que eu quero, eu estou aqui querendo estimular discernimento espiritual na tua vida em nome de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Essa pergunta precisa ser dita. Fazer o que você está fazendo, está pensando em fazer, está de acordo com a palavra de Deus? Queridos, se o discernimento espiritual é dom do Espírito Santo, adivinha qual é a inspiração que o Espírito usou para se revelar? A palavra de Deus. Ela é inspiração. Você precisa entender por que a gente fala que a Bíblia é inspirada. Porque é o Espírito de Deus, o sopro de Deus que precisa ser... É como se assim, ó, ele fizesse assim... E você... Recebi, Senhor. Ela tem capacidade de nos revelar a vontade de Deus. O quê? A palavra de Deus. Portanto, veja a sabedoria do céu, o discernimento espiritual para a tua vida. Nunca siga um caminho contrário àquilo que a palavra te ensina. Aqui está a primeira, maior medida fundamental para a nossa vida. Eu sempre digo a vocês da importância de nós, o tempo todo, sermos ministrados na santa palavra de Deus. E não é apenas ouvir e compreender, não basta. Sabe, Lídia, ouvindo ali, Paulo, não é só ouvir e entender. Além da compreensão, nós precisamos tomar decisões e viver baseados no que nós ouvimos na palavra. Aqui está uma questão, aqui está uma pergunta e uma oportunidade genuína muito boa, de você discernir e aprender a viver por isso. Se pergunte sempre se o que você está fazendo, ou você pretende fazer, está de acordo com a palavra de Deus. Isso é fonte de discernimento. Nós temos isso dado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos palavras sobre a nossa vida? Vocês percebem a importância, por exemplo, da gente ter uma igreja? Vocês entendem por que não serve esse povo que acha que pode ser crente sem igreja? De você ir para a igreja. A importância de nós, também não é ir para a igreja, de não ser qualquer igreja. Você percebe que tem que ser um lugar onde a palavra é tratada com seriedade que ela merece e ela é devida a ela. Porque ela é a fonte de discernimento espiritual. E sem discernimento não tem Deus. Não tem reino de Deus, não tem vontade de Deus governando a nossa vida. Então é importante estar regularmente frequentando um lugar em que tem compromisso com a palavra. E a oportunidade maravilhosa de ser dirigido por ela e através dela se encher de discernimento para viver aquela vida que Deus preparou e só Ele tem para nós. Porque muita gente está aí achando que está vivendo a vida de Deus, está vivendo outra que Deus não tem nada com aquilo. A Bíblia diz em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos e filhas de Deus. Ah, porque eu fui na igreja, levantei a mão, aceitei o Senhor, então eu sou filho de Deus. Não sei. Né? João fala que nós tivemos o privilégio de ser feitos filhos e filhas de Deus. Mas Paulo vai dizer que foi lá, aceitou Jesus, mas tem alguém que precisa guiar a sua vida para você ser um filho de Deus, uma filha de Deus. E, por acaso, é o Espírito Santo de Deus. Agora me responda, como é que nós sabemos discernir se uma pessoa é filho ou filha de Deus?
através das suas obras? É através da sua religião? É através do que ela tem? Não, nada disso. O apóstolo Paulo nos ensina nessa noite que filhos e filhas de Deus são aqueles e aquelas que são guiados pelo Espírito. Guiados. Tudo que faz é conduzido pelo aquilo que recebeu do Espírito. Recebeu por onde? Pela palavra de Deus, que é a forma que Ele escolheu de revelar. É a profecia, é a revelação de Deus para a nossa vida. Como podemos ser guiados pelo Espírito Santo? É muito simples, respondo. Quem foi que nos deu, por exemplo, essa palavra que você está ouvindo hoje? Se foi o pastor, então você não precisa disso. Mas se foi Deus, de onde ela veio? Ela veio do céu para a tua vida. Então, entenda, para você não serve uma palavra vindo de pessoas, o mais sábio. Não pode ser homens, não pode ser mulheres, não. Essa palavra não é fruto da capacidade da sabedoria humana, não pode. De alguma maneira você tem que saber aí dentro, é a revelação do Espírito Santo. Meu irmão, existem muitos livros por aí, eu já li um monte deles, são livros maravilhosos, são lindos, são livros inteligentes, são coisas criativas. Eu estou lendo um lá agora sobre esse mundo de rede social, que é genial, é muito bem escrito, mas entenda uma coisa, o único livro capaz de transformar uma vida por completo é a Bíblia e não tem outro. Não tem outro. É a palavra de Deus. Às vezes você pode ler um livro e essa leitura faz muito bem para você, te deixa feliz, você fica mais inteligente, é tudo bom, é maravilhoso. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus é inspiração pura do Espírito Santo, ela é revelação de Deus para a tua vida, ela é profecia, e só ela tem capacidade de transformar a vida de uma pessoa por completo. Então nós temos que entender que discernimento que vai vir sobre nós vai vir pela palavra. E o que eu faço e o que eu estou fazendo, eu estou querendo fazer, tem que então estar de acordo com a palavra, e aqui é fonte de discernimento, porque se eu tenho discernimento, eu falo, opa, isso aqui não está na palavra. Então, sai daqui. Entendeu? Fonte de discernimento, é tudo que o Espírito já tem feito. Nós somos filhos e filhas de Deus quando nós discernimos todas as nossas atitudes, nossas escolhas, através da palavra de Deus. Então se pergunte sempre, se o que você está fazendo está de acordo com o que o Espírito tem ministrado na tua vida através da palavra que Ele tem ministrado. Ah, mas não está ministrando, então desculpa. Então é uma vergonha para o lugar que ministra, porque tem muita gente pregando a palavra de Deus por aí, graças a Deus por isso, a palavra de Deus tem sido pregada. Então, veja, o Espírito Santo de Deus jamais vai negar a sua própria inspiração. Ele não pode negar a Escritura, por quê? Porque foi Ele mesmo que inspirou e nos deu, uai. Se for Ele que deu, Ele vai negar? Não. Então entenda, um primeiro sinal importante de fonte, que nós temos discernimento espiritual, é sempre que nós somos movidos e perguntamos se as coisas que nós temos feito, vivido, ouvido, escolhido, são de acordo com a palavra que o Espírito Santo de Deus nos deu, em nome de Jesus, amém? Segunda pergunta, entendeu a primeira? Segunda, fazer o que você está fazendo, ou está pensando em fazer, produz e vai produzir paz na sua vida e à sua volta? Fonte de discernimento, saber se é de Deus. Isso é de Deus ou não é de Deus? O que você está fazendo, ou está pretendendo fazer, produz paz à sua volta? Paulo escreveu à igreja de Colossos, Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro no coração de vocês, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos por ela. Muito interessante isso que Paulo diz com relação às nossas atitudes. Presta atenção aqui. Vocês sabem que faz um árbitro? Ele fala de um árbitro aqui. O que faz um árbitro? Bom, um árbitro julga e decide o que está certo e o que está errado, sim ou não? Um árbitro. Um juiz, por exemplo, na justiça, ele arbitra, né? Ele decide se a situação está certa ou está errada. Quem é amante de futebol aqui, que gosta, né, sabe que um árbitro de futebol é quem decide, escolhe se a jogada foi certa ou errada. Foi falta ou não, foi pênalti ou não, foi gol ou não foi gol. O árbitro decide, sim ou não, é ele que julga e decide. Paulo está nos desafiando aqui, presta atenção, a usar a paz do Senhor, como árbitro na nossa vida. O que decide se está certo ou não? O que decide se é de Deus ou não? Se tem paz. Não é legal? Eu acho sensacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que nos perguntar sempre se o que nós estamos fazendo, ou pensando em fazer, vai produzir paz em nós, paz no nosso coração e paz à nossa volta.
Porque a paz é o árbitro. Ele diz, é o árbitro, é a presença dela que diz que nossas decisões e atitudes estão certas ou erradas. Ele pediu à igreja de Colossos aqui que a paz do Senhor precisa reinar em seus corações. A gente cumprimenta as pessoas como? Paz do Senhor, irmão. Não é assim que a gente cumprimenta? A paz do Senhor. Você sabe que judeu também faz isso? Judeu tem uma palavra que chama shalom. Eles falam de shalom Adonai. E é a paz. Adonai é o Senhor. A paz do Senhor. Né? Por quê? Porque a paz é ordenação bíblica. Jesus disse em João 14, 27, que você conhece muito bem, eu estou indo, eu vou, mas deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo dá, não se perturbem em seus corações, não tenham medo. Calma, eu estou indo embora, mas calma, tem uma paz reinando, porque paz dada pelo nosso Salvador tem que ser a medida de que nós somos homens e mulheres, com discernimento espiritual, porque ela é o árbitro dos nossos corações. Percebe aqui? Você entende isso? Estou tomando uma decisão lá na minha casa, tem paz no nosso coração? Tem. Né? Nós estamos até ansiosos para saber se é bom ou não, mas a gente entrou num acordo e nós estamos em paz com isso, ok? E aí a gente vai entendendo se é de Deus ou não é de Deus. Essas são medidas. É dele que precisa haver esse sentimento dentro de nós, que eu queria dizer para você, ninguém entende, né? Porque crente é um negócio que ninguém entende mesmo. Né? Paulo já disse aí, ninguém sabe. Às vezes nem nós mesmos entendemos porque que nós estamos tão em paz se o mundo está caindo. Sabe aquele negócio que o mundo está ruindo, está tudo despedaçando, parece que tudo acabou, mas dentro de nós tem uma sensação de falar, mas eu sei que vai estar tudo bem. Eu sei que vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu sei que essa dor não é o fim. Eu sei eu sei que Deus vai dar a última palavra. É isso. Sabe o que é isso? É paz. Essa paz que está dentro de nós. E Paulo disse, a igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que é essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento humano, que as pessoas não entendem. Só quem crê no Senhor entende e tem paz. Ela que vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Então, é um árbitro, é uma medida de quem sabe discernir o que é de Deus e o que não é. Estou tomando uma decisão, estou tomando uma atitude, tal, mas nós estamos em paz, está tudo bem, Deus é bom, em nome de Jesus, amém? Pense em sua vida cheia de dificuldades, se você é uma mulher de Deus, existe algo que diz que nós vivemos a vida de Deus, que nós temos discernimento espiritual. Qual? Nós nos rendemos às medidas do mundo e por isso, essa dificuldade que eu estou passando não tem vez, ela vai cair por terra, ela vai passar. Meu irmão, onde habita o Senhor, habita paz. Se a tua casa é casa de Deus, tem que ter paz lá dentro. Se não tem, nós temos que fazer alguma coisa. Se no teu trabalho não tem paz, eu não sei, Deus não está lá, nós temos que procurar outro, sei lá. Vamos orar, em nome de Jesus. O povo que tem discernimento espiritual enxerga isso, enxerga os lugares onde ele chega, tem que ter paz. Nós somos pacificadores, sim ou não? Isso é importante demais. Pensa comigo, se o que nós pensamos, se o que nós ouvimos, se o que nós escolhemos fazer é de Deus, o que tem que estar aqui dentro? Estou em paz. Eu busquei no Senhor, a palavra me disse, eu estou em paz. Como é que nós fazemos determinada coisa para o Senhor, fazendo e com isso perdendo a nossa paz? Não existe. Alguma coisa está errada. Sabe o que está errado? Não veio de Deus. Não veio de Deus. Nós não estamos aqui de comum acordo, nós não estamos em paz, então não veio de Deus. Amém? Nós somos o povo da reconciliação com o Senhor. E por essa razão nós carregamos sobre nós alguns sinais impressionantes. Nós somos um povo que jamais vai poder violar essa aproximação de Deus e que Ele quer ter conosco. Nós queremos nos aproximar, nós queremos nos reconciliar com Deus. Nós não podemos passar por cima disso, porque tudo que nós fizermos nessa vida tem que trazer paz aqui dentro de nós. Paz interior, em todo o tempo, em nome de Jesus. Alguma coisa pode ser certa para fazer, mas pode ser que não seja o momento de fazer. Às vezes a gente fala assim, mas isso é certo. Você acha que é, né? Então que bom. Mas será que é o momento para fazer? Algo pode ser bom para outra pessoa fazer, mas às vezes você não pode. Por que eu não posso? Se ele pode ou não, sabe por quê? Não é o que Deus espera de você agora. Ponto. Pode ser bom para quem quiser. É o que Deus espera de mim? Não, então não é bom, eu não faço. Acabou. Pronto, em nome de Jesus. Algo pode estar certo aos seus próprios olhos. Algo pode ser certo aos olhos da tua família, dos seus amigos. Mas se não houver paz, tem um espírito querendo dizer, oi pá, eu não tenho isso para você em nome de Jesus. Amém? Paz. Terceiro. Vocês estão entendendo? Discernimento espiritual. Fazer o que você está fazendo ou pensando em fazer.
produz conflito com outra direção que Deus já te deu? Isso que você está pensando em fazer, produz um conflito com outro direcionamento que Deus já te deu? Porque veja, em muitas situações, sabe quando Deus não abre a porta, a gente mete o pé nela e quer empurrar e abrir de qualquer jeito? Sabe como é? Deus não abriu. A gente quer derrubar a porta dando pesada nela? A gente quer forçar uma situação. Mas eu vou orar, eu vou jejuar, Deus não quer te dar Deus não quer abrir essa porta na tua vida, querido, em nome de Jesus. Esse caminho não está certo. Presta atenção, se Deus não abriu, não vai ser você que vai abrir. Se Deus diz que não é, por que você está dizendo que é? Você conhece aqui Apocalipse 3:8? Essa todo mundo conhece? Conheço as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Sei que a tua força é pouca a tua força, entretanto, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, eu te conheço, diz o Senhor, e eu sei que você não consegue sozinho. Mas tenho visto que você guarda as minhas palavras e não nega o meu nome. Por isso eu abri uma porta na tua vida e ninguém vai poder fechar. É essa aqui que você entra. É essa aqui que você entra. Agora, às vezes, um grande problema é que a gente tenta entrar por portas que Deus não abriu. Aqui está uma questão importante. Nós queremos fazer coisas que entrem em conflito com o direcionamento, por exemplo, que a palavra diz. Porque assim, quer dizer para você, eu sonho um tempo em que as pessoas venham para a igreja, ouçam a palavra e saem para fora fazer o que a palavra mandou, porque geralmente é exatamente o contrário. Por quê? Porque Deus abriu a porta, mas não quero essa não, eu quero essa aqui, é mais legal. Deus falou, faz assim, não, mas eu quero fazer assado, é mais legal. E aí na segunda a gente vai lá fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente vai tratar os outros como a gente acha melhor, a gente vai tratar as pessoas... Mas Deus falou o quê? O que ele diz? Qual foi o direcionamento do Senhor? Quer dizer, nós estamos tentando cruzar uma porta que Ele não abriu, um caminho que Ele não deu, entra em conflito com o que Ele já nos disse. Observe aqui, que quando nós aceitamos o direcionamento de Deus, nós obedecemos, nós cruzamos só as portas que Ele mesmo abriu, nós paramos de dar com o nariz na cara, na porta fechada, nós paramos de ver as coisas dando errado. Querido, em nome de Jesus, não adianta querer chutar, arrombar, para de lutar contra os planos de Deus, não funciona. O importante é adquirir discernimento do céu e evitar entrar em conflito com aquilo que Deus espera, com aquele direcionamento que Deus já deu, porque Deus já falou, sim ou não, e a gente luta contra. Às vezes nós estabelecemos alvos que não vamos alcançar nunca. A gente quer uma coisa, né? Sei lá. Deus fecha a porta, a gente quer entrar pela janela, entendeu? A gente é teimoso. A vontade de Deus nunca vai levar você onde Deus não pode te manter. Se Ele fala aqui para você, abrir essa aqui, pode entrar, porque ali, sabe o que vai acontecer? Tem Deus garantindo a tua vida. Agora, se Ele fechou e você quer entrar, o que vai te garantir lá dentro? Existe muita sabedoria e somente na direção que Deus nos deu. E somente nos lugares que o Senhor nos mandou. Existe muita sabedoria em fazer somente aquilo que Deus nos pediu. Por quê? Porque nos lugares que Ele nos manda, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, nós vamos estar garantidos por quem? Por Ele. E eu não sei se você quer ter Deus garantindo tudo que você vai fazer. Por isso precisa ter essa rendição. Nós vamos estar sob a graça de Deus e Ele jamais vai te dar um direcionamento que Ele não vai garantir. Em nome de Jesus, amém? Então você quer ter discernimento espiritual? Quer saber se deve cruzar determinadas portas, tomar determinadas... Se pergunta se isso gera um conflito com as outras coisas que Deus te mandou fazer. É uma boa, não é? É difícil? Entende isso? Deus mandou você ir lá na igreja fazer tal coisa. Não, mas hoje não quero, eu quero ir. Não sei. Cada um faz o que quer da sua vida. Se gera conflito, não é de Deus. Meu conselho é, cai fora. Discernimento. Deus mandou dizer, Deus falou, então a gente vai. Né? Porque senão a derrota é certa em nome de Jesus, amém? Entende aqui o problema? Sua vida vai desandar. Pensa comigo, que lógica tem Deus mandar a pessoa ir para a igreja, ter um relacionamento com Ele, mandar a pessoa, se Ele mesmo não puder garantir, eu vou mudar a tua vida. Que lógica tem? Por que Deus às vezes nos pedir para ir lá se converter para a igreja? O nosso problema é que nós queremos estabelecer os termos e as condições. Nós queremos do nosso jeito, nós queremos na nossa hora, querido. Deus te mandou para a igreja,
a palavra já falou contigo, obedeça então e espera, porque o resto Deus vai providenciar. Deus não entra em conflito com as suas próprias ordens, com aquilo que Ele te mandou fazer, em nome de Jesus, amém? Deus falou uma palavra, você vai lá e faz. Não, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, 33, que Deus não é um Deus de confusão. Deus é claro. Ele falou, está falado em nome de Jesus. Você crê nisso? Ele não vai te mandar para uma igreja se Ele não tiver como te ajudar. Isso é importante que você entenda. Se você foi e não está sendo ajudado, é simples. Não te mandou para lá. Está lá de teimoso. Problema seu. Deus não abriu essa porta. Você foi guiado pelas suas necessidades, ou, sei lá, pelo Espírito Santo de Deus, é que não foi, em nome de Jesus, amém? E eu encerro, em quarta pergunta, fazer o que você está fazendo, ou pensando em fazer, vai produzir algum fruto do Espírito na tua vida? Discernimento espiritual, tá bom? Fazer o que você está fazendo, ou pensando em fazer, vai produzir algum fruto do Espírito Santo na tua vida? Entenda uma coisa, isso aqui é sinal de discernimento. Quando o Senhor mandar fazer algo, isso vai ter que produzir um fruto espiritual dentro e fora de nós. Fruto. A gente precisa entender esse negócio de frutificar, porque a lógica da Bíblia, Deus nos ordena quase nada, mas frutificar é algo que Ele nos ordena. Presta atenção, a Bíblia diz em Lucas 6,4, Jesus, que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Jesus diz, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. No Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 18, ele diz, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ele está dizendo que se o ser humano é bom, ele é conhecido porque ele produz frutos bons. Isso vem de Deus. E nós temos que entender isso, que isso tem que nos acompanhar. O que nós queremos fazer? O que nós estamos fazendo? Produz algum fruto que agrade ao Senhor? Ou então Jesus, Ele, cheio do Espírito Santo de Deus, faria isso que eu estou fazendo aqui? Jamais Deus, por exemplo, vai mandar você fazer algo que seja rude, áspero, bruto, impaciente com quem quer que seja. Se você está impaciente, foi Deus que mandou você ser impaciente? Que fruto é esse da impaciência? Percebe aqui o conflito? Ele jamais, por exemplo, ele vai colocar palavras na tua boca que vai produzir uma acusação. Por exemplo. Nunca. Porque quem é o acusador das nossas almas? É Jesus? Nós temos que entender, eu já vi muita gente dizendo que teve uma revelação de Deus, o Senhor revelou para mim, irmão, mas faz uma acusação. Eu fico perguntando, que diabo de revelação é essa? Que traz uma acusação? É de Deus isso? Onde é que está escrito isso? Como é que uma coisa que Deus falou pode trazer um fruto ruim? Pode me deixar pesado? Me sentir culpado? Meu irmão, acusação, culpa, ou coisa que eu vou... Não! Discernimento, querido. Todas as vezes que nós estivermos diante de acusações, de condenações, de julgamentos pesados, cuidado, não pode ser de Deus nada disso, não é. A igreja tem um hábito feio, a gente quer dizer que tudo é de Deus, né? Esse negócio é horrível, a gente atribui tudo a Deus. O povo que tem discernimento espiritual, sabe que é coisa de Deus e sabe que também tem coisa que não é de Deus. Nós temos que aprender a discernir isso. Determinadas coisas podem ser do Senhor, mas outras coisas podem ser desejos das pessoas, outras coisas podem ser o diabo, sei lá. Presta atenção, vejam isso. Como é fundamental ter discernimento que Deus pode nos dar. Através dele sabemos o que é do Senhor e o que não é. E com isso julgar, decidir, escolher os melhores caminhos, aqueles que agradam o coração de Deus. É fundamental isso, aqueles que o Senhor quer. Determinadas coisas passam longe do coração do Senhor. Por isso eu afirmo com toda a convicção, o ódio, o descontrole, o desequilíbrio, a injustiça, a acusação, a falta de paz, essas coisas, não tem Deus nisso. Ah, mas está na igreja. Problema da igreja, Satanás está reinando lá, desculpa. Jesus disse o que em João 12, 47? Se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, eu não julgo. Eu não julgo, pois eu não vim ao mundo para julgá-lo, mas para salvá-lo. Onde é que tem julgamento em Deus? Segundo toda a lógica, inclusive, haverá um dia do juízo só lá. E sabe o que Jesus diz aqui no capítulo 12 de João? Que quem vai julgar naquele dia, sabe o que vai ser? As palavras que foram ministradas, porque é a palavra que é o juiz e será o juiz das nossas atitudes. Ele ensinou, nós obedecemos ou não? Esse é o julgamento. Mas Jesus não diz que ele mesmo, se ele, Cristo, o Filho de Deus, não quis julgar, condenar ninguém,
quanto mais as pessoas, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Ei, irmão, tem uma palavra de Deus para você. Oh, irmão, Deus está mandando te dizer. Vigia com esse negócio. Qual é o fruto disso? Esse discernimento está sobre nós, o Espírito Santo de Deus nos dá. Qual é o fruto disso? Em nome de Jesus. Nós temos que saber discernir, amém? Portanto, eu quero que você, nessa noite, já vou encerrar, receba isso que é discernimento espiritual. É fundamental você ter isso para poder viver a vida de Deus, para viver o reino de Deus, para viver a vontade de Deus. Sem isso, a gente fica achando que é de Deus e não é. Sem discernimento espiritual, não tem. Nós temos que ser conduzidos o tempo todo pela vontade do Senhor, porque assim as coisas vão bem. E aí você vai falar, mas como, pastor? Veja se o que você está fazendo ou planejando fazer está de acordo com a palavra de Deus. Se está produzindo paz no teu coração e à tua volta. Se está em desacordo com outra direção que Deus te deu, ou se está produzindo frutos dignos do Espírito Santo de Deus. Entende isso? Tudo isso é sinal de que Deus é nesse negócio. É sinal de que Deus é conosco em nome de Jesus. Amém? A grande questão é saber se nós estamos vivendo de acordo com a vontade dEle. Esse é o problema, porque ou é isso, ou nós vamos viver a partir da nossa vontade, de acordo com a nossa vontade. E aí, amigo? Lutando contra a vontade de Deus, a vida dá certo? Não dá. Por isso, e para isso, nós temos que aprender a discernir espiritualmente aquilo que o céu tem para as nossas vidas, aquilo que Ele nos manda e aquilo que vai realmente transformar todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Difícil essa palavra? Complicada? Mas é fundamental. Aí você fala, é difícil? Eu consigo? Não. Sabe o que você precisa? Espírito Santo. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos nos render a Ele, nós precisamos buscar revelações do Espírito em nossa vida, nós precisamos buscar discernimentos, momentos com Deus, nós precisamos buscar palavra, ler, ouvir palavra de verdade, nos render ao que ela nos ensina. Nós precisamos do Espírito Santo, senão não teremos, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Aceita? Deus é bom? Então aplauda Ele, porque Ele é bom mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Graças a Deus. Diante da tua grandeza, o que
Espírito Santo de Deus, nosso fôlego de vida, Senhor das nossas vidas. Aqui estamos nós, Senhor, nessa noite, rendidos diante da Tua presença, rendidos diante da Tua manifestação, Deus. O Senhor que nos conclama, nos chama a nos reunir, Senhor, sob o poderoso nome de Jesus, para ouvir, para meditar, para pensar na Tua palavra, na Tua revelação, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esta noite preciosa que o Senhor veio. Todos os lugares que o Senhor habita é precioso. O Teu mover, o Teu sopro é tudo, é fôlego da nossa vida. E nós Te agradecemos, Senhor. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que é isso que nós buscamos, Pai. Por isso, faça de nós o povo que o Senhor planejou que sejamos. Dê-nos discernimento, Deus, mas não o nosso. Dê-nos conhecimento, sabedoria, mas não a nossa, Pai. Dê-nos aquilo que vem das Tuas mãos, aquilo que vem do céu para as nossas vidas. Nós queremos ter sim, Senhor, olhos abertos, ouvidos atentos, para discernir aquilo que convém ao Senhor e aquilo que não Te convém. Ajuda-nos, Senhor, sempre a discernir qual é a Tua santa vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, sempre com esse Espírito maravilhoso, iluminando os nossos dias, soprando sobre nós, iluminando os nossos passos através da Tua palavra. Usa sempre, Senhor, a Tua santa palavra para nos dar o caminho, Pai. Nós Te agradecemos por essa noite, agradecemos por tudo que ouvimos, que pensamos, que falamos, e que não seja de nós nunca, Senhor, mas que seja sempre a manifestação do Teu querer, do Teu Espírito maravilhoso, que deseja habitar a nossa vida. Faça morada em nós, Espírito de Deus. Revela, Senhor, aonde o Senhor estiver, que acenda-se uma luz maravilhosa, para que nós possamos enxergar, e que nós sempre possamos fazer ou decidir fazer coisas direcionadas pelo Senhor, pela Tua vontade, pela Tua palavra, sempre. E que haja paz no nosso coração, Senhor. Que haja sempre, Deus, a manifestação maravilhosa do Teu querer, que traz paz à nossa vida, à nossa existência. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa reunião. Obrigado pelo irmão, pela irmã que comigo está aqui hoje, adorando o Teu nome, glorificando o Senhor através dessa reunião. Obrigado, Senhor. Agradecemos e oramos ao Senhor, felizes, gratos, porque oramos em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Faça morada em nós.